Fala, meus magrelos, mais um vídeo. Dessa vez, hoje, eu vou trazer para vocês personagens que foram brutalmente nerfados pelos seus produtores, que foram humilhados, brutalizados, totalmente aviadados. Então, vamos começar. Não esquece de deixar o like, né? Se inscrever. Vamos começar com a nossa primeira vítima. Son Goku. Eu tô usando a imagem do mangá porque se eu usar do anime, a Toei me come gostoso. Basicamente, o Goku, ele era um personagem que realmente começou como uma criança e com o passar do Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, o Goku ele teve uma evolução incrível. Realmente o Goku teve uma baita evolução como personagem. Porém, em Dragon Ball Super, o Goku ele regrediu brutalmente. Porque no Dragon Ball Z, por mais que o Goku amasse as lutas, ele sempre colocou a sua família em primeiro lugar. Tanto é que ele preferiu enfrentar o Majin Buu do que lutar contra o Vegeta. Mas o Vegeta acabou atacando os inocentes. E por causa disso o Goku tinha que lutar com ele, porque o Vegeta tinha se tornado uma ameaça naquele momento. Ou seja, o Goku já estava nesse ponto, o Goku já estava nesse nível de maturidade. Porém, Dragon Ball Super chegou e acabou fazendo o Goku virar um maníaco por lutas. Tanto é que o Universo 7 passou pelo risco de ser apagado justamente por causa dele, por ele querer lutar. O cara colocou o universo inteiro dele em risco só para lutar com caras mais fortes. Basicamente, o Goku ele teve uma regressão muito grande de personalidade, basicamente como se fosse uma criança no corpo de um adulto. E a gente tem muitos momentos de vergonha alheia. Sério, é tão vergonha alheia que até o Goku do clássico, que é uma criança, consegue ser mais maduro do que esse Goku aqui. Capitão Pátria. No caso do Capitão Pátria, ele já foi feito para ser um personagem, como eu posso dizer, patético, um personagem merda. Mas a ideia dele era justamente isso, ser um merda, um mimado com complexo de Deus, que por ter poderes acredita que pode fazer o que quiser com as pessoas. Porém, o Capitão Pátria, ele era um personagem merda que funcionava, porque toda vez que ele aparecia na tela, ele roubava a cena. E apesar de ser tão poderoso, ele tinha momentos em que ele se mostrava claramente quebrado por, por ter crescido em um ambiente traumático. O Capitão Pátria, ele era um humano com os poderes de um suposto Deus. E querendo ou não, apesar de ser tão poderoso, ele era emocionalmente quebrado. E isso funcionava muito com o personagem dele. O problema é que na quinta temporada os caras tiraram o Capitão Pátria da primeira temporada e o Capitão Pátria da quinta temporada virou basicamente uma paródia do Capitão Pátria da primeira temporada. Porque o Capitão Pátria da primeira temporada, da segunda e da terceira, ele tinha umas paradas assim com leite, né? Opa, quase mostrei o nosso próximo personagem. Ele tinha umas paradas assim com leite, né? E na quinta temporada é só isso. É só isso. Sem falar que várias vezes na quinta temporada ele sempre foi humilhado de várias formas possíveis. A quinta temporada sempre dava um jeito de humilhar o Capitão Pátria de todas as formas que tinha necessidade, sendo a última a pior humilhação de todas, que é quando ele pediu para fazer o Gloob, né, para ele mamar o Billy Bruto só para não morrer. Um personagem que teve um começo épico, mas teve um final patético. Shao Kahn. Shao Kahn é o personagem que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Porque, diferente do Capitão Pátria, o Shao Kahn, ele era aquele bicho, aquele vilão que realmente dava medo. Em Mortal Kombat 9, o cara, toda vez que aparecia, ele causava aquela pressão.
Eu lembro que quando eu era criança, mano, eu jogava no capítulo do Kung Lao, tem aquela cena do Mortal Kombat 9 que ele quebrou o pescoço do cara do nada. Esse era o nível do Shao Kahn. Ele era imprevisível. O Shao Kahn não tinha piedade nem dos próprios aliados dele, mano. Shao Kahn era um monstro. Aí o Liu Kang derrota a Crônica, cria a nova linha do tempo e o Shao Kahn, que nesse caso agora é o General Shao, ele virou a cadelinha da Sindel. Tanto é que quando a Sindel chama a atenção dele em uma cena do jogo, o Shao Kahn fica pianinho. Além disso, além dele ser manipulado pelo Shang Tsung, né? E pelo Quan Chi. Mano, o Shao Kahn ele conseguiu sair de um vilão imponente que botava medo em geral para uma cadelinha, um generalzinho manipulado por macumbeiros. Tá ligado? Sem falar que no Mortal Kombat 11 ele morreu que nem bucha pro Shang Tsung. Realmente, esse daqui é um exemplo de um personagem que começou brabo, mas sofreu uma desvalorização total. Fred Krueger. Fred Krueger eu já trouxe ele num vídeo que eu falei sobre personagens do terror que eu desceria na porrada. Inclusive eu tô pensando em fazer uma parte 2 naquele vídeo. E bom, aonde é que nerfaram o Fred Krueger aqui? Como que desvalorizaram esse personagem? Bom, todos os filmes clássicos eu gostei. O Fred Krueger, ele realmente dava medo. Ele manipulava os sonhos, fazia um monte de coisa, fazia o chão de lava, virava um bichão que não sei o que. O Fred Krueger dos filmes clássicos é bom demais. Porém, não foi esse Fred Krueger que foi brutalizado, mas sim uma outra versão dele, que é o reboot Hora do Pesadelo de 2012. E meu amigo, eu gostava desse filme quando eu era criança. Foi pelo reboot que eu conheci a saga Hora do Pesadelo, mas o reboot não é lá essas coisas não, viu? Porque diferente dos filmes clássicos que o Fred Krueger matava suas vítimas de uma forma totalmente criativa, manipulando a realidade, que não sei o que, aquela coisa toda. No reboot ele só aparece atrás da pessoa e atravessa o peito dela com as garras. E é só isso que ele faz. Muito sem sal. Tão sem sal que ele nem tem personalidade. Ele só é um bicho frio que fica esfregando as garras dele na parede. E é só isso que ele faz. O Fred Krueger dos filmes clássicos, o cara, ele tinha um humor pesado, ele tirava onda com as vítimas, ele fazia piadas. Esse Fred Krueger não, mano. O Fred Krueger de 2012, ele só passava a mãozinha na parede e ficava só nisso mesmo. Uma bosta total. Além disso, além desse Fred Krueger ser mais bucha, que nem aproveita muito dos seus poderes e que é totalmente sem personalidade nenhuma, os caras ainda transformaram ele em um Jack. Eu vou explicar. A ideia original dos filmes clássicos não era o Fred Krueger ter matado as... Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas basicamente nos filmes clássicos, o Fred Krueger, ele churrascou as crianças, né? O Fred Krueger, ele churrascou as crianças. Isso na história do filme clássico. Porém, a ideia original do filme era que, ao invés do Fred Krueger churrascar elas, ele brincava com elas, mas não desse jeito que você está pensando, uma brincadeira normal. Ele brincava com elas de uma forma totalmente diferente, se é que você me entende, né? Pois é. Basicamente, o reboot de 2012 usou essa ideia descartada do filme original e acabou aplicando aqui. Ou seja, além do Fred Krueger ter virado um bucha no reboot, ele ainda foi transformado em um Jack. E isso ficou uma bosta, porque o Fred Krueger, ele é um personagem icônico dos filmes de terror.
E é um personagem que, querendo ou não, a gente gosta. Eu mesmo gosto muito desse personagem. Eu acho que o Fred Krueger é o meu personagem favorito dos filmes de terror. Mas, mano, transformar ele em um Jack, mesmo que essa tenha sido a ideia original, pra mim não cola, mano. Transformar ele em um bucha e em um Jack, não cola não, mano. Não cola não. Brutalizaram o Fred Krueger demais. E a forma que ele morre no reboot de 2012 também é muito bucha. Quer dizer, morre entre aspas, né? Porque no final ele volta e mata a mãe da protagonista. Mas, resumidamente, o máximo que fizeram com o Fred Krueger aqui foram ter deixado ele mais sem graça e ter transformado ele em um Jack, fazendo com que ele seja muito inferior à sua versão clássica. E eu acho que a única coisa de boa que a gente tem do Fred Krueger de 2012 é a participação dele em Mortal Kombat 9. E é só isso mesmo. Mas bom, basicamente esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.